Pare de viver pelos outros ou vai se arrepender depois. Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida você desperdiça tentando agradar os outros? Quantas vezes você se anulou, deixou seus sonhos de lado, perdeu noites de sono? Tudo isso por medo de decepcionar alguém que nem sequer pensa em você? Pois é, a verdade é dura. Você está desperdiçando sua vida. E o pior, fazendo isso por pessoas que nem se importam de verdade. Mas calma, você ainda pode virar o jogo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Clique em curtir e bora para o conteúdo. Esse vídeo é um convite para você parar, respirar e se perguntar: será que eu realmente estou vivendo a vida que eu quero? Ou só estou no piloto automático? A maioria das pessoas só percebe que desperdiçou a própria vida quando já é tarde demais. Quando os anos passaram, os sonhos ficaram para trás. E tudo o que restou foi arrependimento. Mas hoje você tem uma chance. A chance de focar em você. De parar de viver para os outros e começar a viver por você. Ao longo desse vídeo, a gente vai conversar sobre por que você precisa focar em si mesmo, como fazer isso de forma prática e o que você pode ganhar ou perder dependendo da sua escolha. 1. O preço invisível de tentar agradar todo mundo. Desde que nascemos, somos condicionados a agradar. Primeiro, agradar os pais, para ganhar carinho, aprovação, segurança. Depois, agradar os professores, para ser o bom aluno, o educado, o exemplo. Com o tempo, esse hábito vira um padrão invisível. E sem perceber, a gente começa a basear a nossa autoestima na reação do outro. Você começa a moldar seu comportamento, suas escolhas, até seus sonhos, só para caber nas expectativas de quem está ao seu redor. E aí vem a armadilha. Quanto mais você tenta agradar, mais você se afasta de si. Você começa a se silenciar, a se apagar, a se perder. O preço disso é alto e quase sempre invisível. Você engole sentimentos que precisavam ser ditos. Ignora aquela intuição que grita lá no fundo. Sufoca vontades que te fariam feliz, mas que poderiam decepcionar alguém. Tudo isso porque você aprendeu que sua paz depende da aprovação dos outros. E o mais cruel é que, mesmo dando tudo de si para agradar, sempre vai ter alguém insatisfeito. Sempre vai ter alguém que vai te julgar, criticar, menosprezar. Você pode ser gentil, dedicado, leal, ainda assim vão te apontar defeitos. Porque o problema nunca foi você. O problema é tentar buscar validação em um mundo que muda de opinião a cada minuto. E enquanto você tenta ser bom o suficiente para os outros, você esquece de ser bom para si mesmo. A verdade é que esse esforço constante para agradar não é amor, é medo. Medo de rejeição, medo de solidão, medo de não ser amado. E é exatamente esse medo que te faz criar máscaras, personagens, versões de você que nem existem. Só que viver agradando os outros é como viver com uma dívida emocional eterna. Você nunca se sente pago, nunca se sente livre. E o tempo vai passando. E a conta vai chegando em forma de ansiedade, exaustão, tristeza, vazio. A liberdade começa quando você entende que não precisa ser tudo para todo mundo. Basta ser inteiro para si. Viver de forma autêntica é um ato de coragem. É dizer: isso sou eu. Com meus acertos e meus erros, quem quiser ficar, que fique. É assumir seus gostos, suas vontades, suas verdades, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. E sim, no começo pode doer, pode parecer solitário, mas com o tempo, você vai perceber que a autenticidade atrai o que é verdadeiro. Você vai atrair relações mais leves, oportunidades mais alinhadas e, principalmente, paz. Porque a paz de viver quem você realmente é não tem preço e definitivamente não se compra com a aprovação dos outros. 2. Quando você foca nos outros, você se abandona. Quantas vezes você já disse sim, querendo desesperadamente dizer não? Quantas vezes ficou num lugar onde não queria estar só para não decepcionar alguém? Quantas vezes aceitou uma responsabilidade que te sufocava só para evitar conflitos? Pois é, cada sim forçado desses parece pequeno, mas juntos eles vão te esvaziando. Vão te desconectando da sua essência, da sua intuição, da sua verdade. E quando você vê, já nem lembra mais quem você é de verdade. Você só reage ao que os outros esperam de você. É como se você fosse um jarro de água e todo mundo tivesse uma canequinha na mão. Um te pede atenção, outro te pede paciência, outro ainda exige sua energia. E você vai entregando, vai dando, vai servindo. Até que uma hora o jarro seca e ninguém percebe. Porque se acostumaram com você sendo sempre disponível, sempre forte, sempre presente. E aí vem o esgotamento. Vem a exaustão emocional, a irritação sem motivo, a vontade de sumir por uns dias.
mas você não entende o porquê. Porque ainda acredita que cuidar de si é egoísmo. E não é, nunca foi. O mundo te ensinou que colocar o outro em primeiro lugar é nobre, mas esqueceu de dizer que você também é o outro para si mesmo. Você também precisa de atenção, de carinho, de descanso. E ignorar isso é como tentar abastecer o carro de todo mundo, enquanto o seu está na reserva. Não se trata de ser frio ou insensível. Se trata de ter equilíbrio, de entender que você não pode salvar ninguém se estiver se afogando, que você não pode iluminar ninguém se estiver no escuro. A verdadeira generosidade começa com você, porque só quando você está inteiro é que pode oferecer algo verdadeiro para o mundo. Cuidar de si mesmo é um ato de responsabilidade. É você dizer, eu me importo comigo, eu me ouço, eu me priorizo. E isso não te afasta dos outros, mas isso, na verdade, te aproxima das relações certas. Quando você para de se abandonar, você começa a se reconstruir. Começa a fazer escolhas mais conscientes, a colocar limites com mais firmeza e a viver com mais presença, mais propósito e mais verdade. Focar em você não é se afastar do mundo, é se preparar melhor para estar nele, inteiro, forte e verdadeiro. 3. O tempo é seu bem mais precioso e ele não volta. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode perder energia e se reabastecer. Pode até perder amizades, amores, oportunidades e com o tempo encontrar novas. Mas o tempo é a única coisa que, quando vai embora, nunca mais volta. E ainda assim é o que a gente mais desperdiça. Com promessas adiadas, com desculpas repetidas, com prioridades que nem são nossas. A gente vive como se tivesse uma eternidade, mas cada minuto que passa é uma fração da vida que não retorna mais. Quantas vezes você já esteve em lugares que não queria estar? Em conversas vazias com pessoas que não te acrescentavam nada? Quantas horas já perdeu sorrindo para não desagradar, dizendo sim só para manter a aparência? E tudo isso por quê? Por medo de parecer egoísta? Por receio de ser mal interpretado, de ser excluído, de ser criticado? Mas enquanto você tenta se encaixar no mundo do outro, o seu mundo vai ficando de lado. E o tempo vai escorrendo pelos dedos, sem aviso, sem pausa, sem volta. A verdade é dura, mas libertadora. Você não tem tempo a perder tentando ser o que esperam de você. Cada minuto que você gasta tentando agradar todo mundo é um minuto que você deixa de investir em si, em seus sonhos, em sua paz, em sua saúde mental, na sua evolução. A vida não vai esperar você se encontrar. Ela vai continuar passando dia após dia com ou sem propósito. E a decisão de viver de forma autêntica ou não é sua. Sempre foi. Focar em si mesmo não é luxo, é necessidade. É uma forma de dizer, eu valorizo meu tempo, minha energia, minha jornada. É escolher estar onde você quer estar, fazer o que te faz bem e se afastar, sem culpa, daquilo que te atrasa, te suga, te paralisa. Você não veio ao mundo para agradar. Veio para viver, para crescer, para experienciar. E isso só acontece quando você honra o bem mais precioso que tem, o seu tempo. Então, antes de dizer sim da próxima vez, respira e pergunta para si mesmo: isso me leva para onde eu quero ir? Ou só me prende mais um pouco num lugar que não é meu? 4. A comparação é o ladrão da sua paz. Hoje, mais do que nunca, a gente vive exposto a uma vitrine constante. A internet transformou a vida das pessoas em um eterno palco iluminado. Tudo é filtrado, editado, ensaiado, e a impressão que fica é que todo mundo está vencendo, menos você. E aí começa a comparação. Você olha o corpo perfeito, a viagem dos sonhos, o casal sorridente, o sucesso profissional, e pensa, onde foi que eu errei? Mas o que você esquece é que está comparando os bastidores da sua vida com o destaque do outro. Tá vendo a foto final, sem saber quantos cortes, quantas dores, quantos dias ruins existiram por trás. A comparação não é só injusta, ela é cruel, porque ela não considera as diferenças de jornada, de contexto, de propósito. Ela só aponta o que falta, nunca o que você tem. E quanto mais você se compara, mais se sente pequeno. Mais sente que está atrasado, perdido, insuficiente. E isso te paralisa, porque ao invés de olhar para dentro, você vive olhando para o lado. E o pior, começa a duvidar do próprio valor, da própria história, da própria luz. Mas o sucesso do outro não anula o seu. Ele só mostra que é possível, também para você. Focar em si mesmo é sair dessa competição silenciosa. É entender que cada um tem um tempo, um ritmo, um chamado diferente. A sua jornada não precisa ser espetacular aos olhos do mundo. Ela só precisa fazer sentido para você. Você não está atrasado. Você está no seu caminho. E quando você para de correr uma corrida que nem a sua,
Descobre que pode caminhar com mais leveza, mais autenticidade, mais verdade. A vida não é sobre ser melhor que alguém. É sobre ser melhor do que você era ontem. E para isso é preciso parar de se comparar e começar a se admirar. Quando você muda o foco do externo para o interno, algo muda profundamente. Você começa a reconhecer suas vitórias, por menores que pareçam. Começa a respeitar suas falhas, sem se culpar por não estar no padrão. Você entende que não precisa estar onde o outro está. Você precisa estar onde você realmente quer estar. E isso exige coragem. Coragem para desligar o ruído lá de fora e ouvir mais o que vem do coração. E sabe o que acontece quando você faz isso? A comparação perde força. A paz volta. E você consegue seguir em frente, no seu tempo, no seu caminho, com a sua verdade. 5. Como focar em si mesmo na prática? Focar em si mesmo não é sobre egoísmo. Não é se isolar do mundo, cortar laços, virar alguém inacessível. Na verdade, é o completo oposto disso. É sobre se ouvir mais. É sobre entender que no meio de tanto barulho, tanta cobrança, tanta demanda, você também precisa de espaço. Espaço para se escutar, se entender, se respeitar. E isso não precisa ser um grande evento. Começa em pequenas atitudes, feitas com intenção. Focar em si é um hábito, e como todo hábito, começa com prática. Primeiro passo: crie um tempo que seja só seu. Nem que sejam apenas 10 minutos por dia. 10 minutos de silêncio. 10 minutos de leitura, meditação, escrita, caminhada, treino. O que importa não é a atividade em si, mas a intenção por trás dela. Esse momento não é negociável. É o seu compromisso com você. É o seu lembrete diário de que a sua vida também é prioridade. E pode parecer pouco, mas esses minutos criam um efeito cascata. Eles te reconectam com quem você é, com o que sente, com o que realmente importa. Outro ponto essencial: aprender a dizer não. Dizer não te torna uma pessoa ruim. Te torna uma pessoa consciente. Você não pode aceitar tudo, ir a todos os lugares, ajudar todo mundo, o tempo todo. Isso te esgota. E ninguém entrega o melhor de si quando está no limite. Criar limites saudáveis não é afastar as pessoas. É só mostrar até onde você consegue ir e até onde não consegue mais. E quem realmente te respeita vai entender isso. Da mesma forma, aprenda a dizer mais sim para você. Sim para suas vontades, suas necessidades, seu descanso, seus projetos. Você não precisa pedir permissão para se cuidar. E aqui vai um ponto-chave. Observe como você se sente com as coisas. Tem algo que te deixa ansioso? Que te drena? Que rouba sua paz? Talvez isso não mereça tanto da sua atenção. Ou talvez você precise rever a forma como lida com isso. A gente se acostuma a ignorar nossos sentimentos como se fossem detalhes irrelevantes. Mas eles são sinais. Eles mostram o que te alimenta e o que te esgota. E focar em si é justamente isso. Parar de ignorar os sinais. A prática do autoconhecimento começa no simples. No como estou me sentindo com isso? No isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser. Focar em si mesmo é um treino constante. E quanto mais você pratica, mais claro tudo fica. Você começa a fazer escolhas melhores, a se posicionar com mais segurança e a viver com mais presença e menos culpa. Lembrar de si todos os dias é um ato de coragem. No mundo que grita para você se encaixar, você escolher se ouvir já é uma revolução. 6. Os frutos de quem foca em si mesmo. Tem algo de mágico que acontece quando você decide de verdade focar em si. É como se o mundo, aos poucos, fosse se reorganizando à sua volta. Não porque tudo muda de repente, mas porque você muda. Sua autoestima cresce, sua clareza se expande, sua energia muda de frequência. E com isso as pessoas percebem. O universo responde. E o que antes parecia difícil, pesado, confuso, começa a fazer mais sentido. Você começa a entender que a sua paz não tem preço, que seu tempo é valioso demais para ser entregue a qualquer um, de qualquer jeito. Você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que respeitam seus limites, que reconhecem seu valor, que somam e não sugam. As oportunidades também mudam, porque você já não aceita qualquer coisa só para se sentir aceito. Você passa a escolher com mais consciência, e a vida começa a te entregar caminhos mais alinhados com o que você realmente quer. Tudo isso não é coincidência, é consequência. Focar em si mesmo te reconecta com a sua verdade. E quando você vive em verdade, você vive com propósito. E isso se reflete em tudo, na sua fala, no seu olhar, nas suas atitudes. O mais bonito disso tudo é que esse movimento não termina em você. Quando você se cuida, se respeita, se prioriza, você inspira. Você vira um lembrete vivo de que é possível, de que dá para viver com mais leveza, com mais coerência, com mais sentido. Você vira luz, e luz não convence ninguém com palavras, ela ilumina com presença.
E nesse processo você percebe que focar em si mesmo nunca foi sobre egoísmo. Foi sempre sobre se fortalecer para poder oferecer o seu melhor ao mundo, sem se anular, sem se perder, sem se esquecer. Focar em si é o ponto de partida para uma vida que vale a pena. Uma vida em que você sabe quem é, o que quer e para onde está indo. E principalmente uma vida em que você se reconhece. Porque a maior vitória que você pode ter não é sobre conquistar o mundo, é sobre conquistar a si mesmo. Chamada para a ação. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte tocou o seu coração, então agora é a sua vez de tomar uma atitude. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. E olha só, tem mais um vídeo incrível aqui do lado que vai te ajudar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento. Clica nele agora e continua essa transformação com a gente. Até o próximo vídeo e lembra sempre, sua vida é valiosa demais para ser desperdiçada. Cuide bem dela, cuide bem de você.